quanto à questão de que o cientista ele pode ou não se tornar um cristão. É óbvio que pode, pelo seguinte fato: o homem, quando ele tem o conhecimento, na sua mente, vamos botar assim, a sua mente, vamos imaginar a mente do homem como se fosse um quarto fechado. Eu abro uma das portas, eu vou ter um feixe de luz só que vai entrar. Se eu abrir outras portas naquele quarto, logo aquele quarto vai ter um clarão maior. Ou seja, quanto maior conhecimento nós buscamos, a nossa mente fica ávida ao conhecer os mistérios que ainda não conhecemos. Quando o irmão falou, o cientista muito bem ele pode se tornar um cristão, porque ele vai adquirir o conhecimento que lhe falta. Embora tenha outros conhecimentos seculares, como Paulo escrevendo aos Coríntios me falou, quando eu fui ter convosco, eu não fui ter com vocês com um conhecimento filosófico. Pelo contrário, eu fui com o poder de Deus, ou seja, com a revelação do Espírito Santo, que deixa o homem pleno. O homem fica satisfeito quando tem o conhecimento da verdade de Deus. Em Coríntios, né? Isso. Coríntios, se não me engano, capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 3. Ele vai falar isso. E é bom que se diga, voltando um pouco, que quando os grandes pensadores, né, eles começam a fazer suas teses, seus compêndios filosóficos, um deles se destaca, um dos clássicos, que é exatamente quem? Aristóteles. Porque ele vai fazer a sua tese na metafísica e ele conclui que a sua tese sobre a metafísica é uma teologia, porque ele vai falar do motor imóvel. Ele vai dizer que tudo se move. Se a gente for voltando, vai chegar ao infinito. Há de ser que tem um motor imóvel que move tudo sem, portanto, ele ser movido. E esse motor imóvel se chama Deus. Perguntaram a Aristóteles. Então, essa sua metafísica é o quê? É teologia. E quem é o motor imóvel? Eu dou o nome de Deus, o Criador. Ele move o meu Deus. Está escrito. Então, isso encerra-se esse assunto, porque se nós olharmos para a própria palavra... Se você me permite, foi aí que Santo Agostinho começou a copiar Platão quando criou o mundo das ideias. E aquilo é fascinante. Por que é fascinante? Porque ele vai dizer que tudo aqui é cópia do que é perfeito. E o que é perfeito está lá. Isso quer dizer o seguinte, por isso é que Santo Agostinho, Aurélio Agostinho, ele pega o platonismo para desenvolver a sua grande teologia, né? O doutor da igreja, naquela época, ele vai pegar por conta dessa teoria de Platão, né? Ele vai dizer, existe o mundo perfeito, isso aqui é simulacro, isso aqui é cópia, mas lá tem a casa perfeita, lá tem o homem perfeito, lá tem o que aqui não é perfeito. Aí Augusto vai dizer, esse homem conhece a Bíblia, porque a gente sabe disso pela revelação de Deus, como ele sabe pela filosofia. Então se conclui que a filosofia foi dada aos gregos para que eles conhecessem Deus através do pensamento, e aos hebreus e aos judeus, como queiram, ele deu a revelação. Aí, se vocês me permitem, o que é que vai acontecer? O Tomás de Aquino, ele vai criar 5 vias, 5 provas da existência de Deus. Soltou o freio. 5 provas da existência de Deus. O que é que ele vai dizer? As 5 provas da existência de Deus. Ele fala que a primeira prova é uma cópia de Aristóteles. De fato, existe um motor imóvel para mover o mundo, mover os planetas, as galáxias e mover tudo. Portanto, esse motor imóvel, ele não pode ser movido, ele é Deus. E ele vai desenvolver isso em 5 vertentes. Não temos mais tempo. Temos ou não? Se nós tivermos mais tempo, eu não sei se tem. Ele falou que eu soltei o soltão do freio. Ela aguenta, né? Segura aí. Pois é. Porque eu estava meio tímido. Eu estou tímido, eu sou tímido. A causa é a causalidade. Não é possível que exista uma série infinita de causas.
existe uma primeira causa não causada que só pode ser Deus. Uma causa não causada, todas as causas são causadas. A primeira causa não causada só pode ser Deus. Vamos chegar aí, o arquiteto de tudo isto não pode ser causado. Tem a terceira tese, que é a contingência das causas. As causas existem e em um determinado tempo deixam de existir. Se assim fosse todas as coisas, o mundo deixaria de existir em dado momento. Com isto, entende-se que existe algo que sempre existiu e precisa existir para que as demais coisas continuem existindo. Para por aqui, não tem duas causas. Não, fica à vontade, se quiser. A quarta causa, grau de perfeição. O quarto argumento refere-se ao grau de perfeição. Falta de prática. Se existem diversos graus de perfeição, isso implica dizer que precisa existir o grau máximo de perfeição, que só pode ser o motor imóvel da história. Deus. Amém. Amém. Meu Deus. Quanta coisa preciosa está Eu sendo estou aprendendo, lançada eu estou aqui. entusiasmado apenas. Pegue seus gaguejando, cadernos. Tímido diante da câmera. Caneta, lápis, Deixa ele se soltar. Bíblia. Deixa ele se soltar. E acompanhe conosco, porque o Senhor está nos dando esse privilégio. Você possa aproveitar, hein? Essa próxima pergunta, ela é bem intrigante. Eu acredito que há muitos que ainda questionam e ainda não conseguiram chegar no denominador comum. Mas acredito que o que vamos comentar aqui pode pelo menos dar uma luz, né? Uma luz. E a pergunta é a seguinte: o que é a teoria do intervalo? Aconteceu alguma coisa entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e Gênesis capítulo 1, verso 2? O que o pastor diria a respeito? Quanto à teoria do intervalo, como diz, é teoria. Por ser teoria, nós vamos comentar as teorias. A primeira teoria que se tem é que Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face da terra. Neste intervalo, alguns eruditos afirmam que houve a queda de Satanás. Por exemplo, o doutor Scofield mesmo, ele defende a tese de que nesse ínterim houve a expulsão de Satanás lá do céu. Ele foi expulso do céu e caiu na terra, em direção à terra, baseando-se apenas no versículo 1. Ele cai e destrói toda a terra da forma que ele cai. Alguns também aproveitam a oportunidade para colocar em forma de explicação também a questão dos dinossauros. Isso é um assunto mais para frente que nós iremos discutir, apenas colocando dentro dessa teoria também. Alguns querem colocar o dinossauro nesse espaço de tempo do versículo 1, quando Deus havia criado apenas os dinossauros e vem a queda de Satanás. Ele sai do céu furioso e cai. E ao cair aqui, ele cai com ele e o seu 1/3 de anjos que são expulsos do céu. Sim, do versículo 1 ao versículo 2, temos este intervalo. Se você abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 45, versículo 18, vamos ver aqui rapidinho, só para a gente... Minha Bíblia virtual também. Só para a gente ter uma ideia aqui, ter uma base para a gente... Aqui, diz assim, Isaías 45, versículo 18, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então ele diz aqui que Deus criou a terra com um propósito. Tudo tem o seu propósito. E no princípio que ele criou, ele tinha o seu propósito. Digamos que, nesse princípio, os dinossauros estivessem lá. Se Deus criou os dinossauros no princípio do capítulo, do versículo 1, teve o seu propósito e ali mesmo foi aniquilado. Não sabemos porquê, como foi e por aí em diante. Entendeu? Dando continuidade nesse versículo, diz assim:
não a fez para ser um caos. Esta é uma das passagens bíblicas que sugerem a interpretação do divino julgamento de Deus, do versículo 1 ao versículo 2. Ou seja, esta interpretação defende que a Terra foi criada perfeita, após um indefinido período de tempo, possivelmente em conexão com o pecado de Satanás. Coloca aí em conexão. A gente lê Isaías, onde Satanás coloca no coração: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E ele então é expulso do céu e vem em direção à terra. Então, temos este princípio.